Olá, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração e no seu lar. Aqui quem vos fala é o pastor Edísio Meira, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Mensagem da Paz. No Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual escreveu o apóstolo João, no capítulo 15, versículo 2, está registrado assim: O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como vos amei. Amados, nós encontramos aqui o amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Muitas vezes, para nós aprender, precisamos questionar, fazer pergunta e ao mesmo tempo responder. O que é amor? O amor é afeto, compaixão e caridade. E o que é afeto? É afeição, é amizade e simpatia. O que é caridade? Primeiro nós vemos que é o amor de Deus e do próximo. Ajudar uns aos outros, principalmente nas horas mais difíceis. Caridade são de ânimo para alguém. É ajudar uns aos outros, Senhor. E o que é compaixão? Compaixão é pena, é dó e a piedade. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 10 diz assim: O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Também nós vemos em 1 Epístola de São João, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Não amemos de palavras, nem de línguas, mas por obras e em verdade. Que ama o seu irmão. Aleluia. Nós vemos, tem pessoas que amam o seu próximo. Um certo dia, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: Ouve o que está escrito: Amará os que vos ama e aborrecei os que vos aborrece. Mas em Mateus capítulo 5, 44, Jesus diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Se nós amar só os que nos amas, que galardão nos teremos? Os ímpios também faz assim. Outros são aqueles que têm acepção de pessoas. Só procura amar o seu próximo com segundas intenções. Mas em 1 Epístola, capítulo 3, versículo 15, do Evangelho de São João, diz a palavra do Senhor que qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e os homicidas não entrarão no reino do céu. Em 1 Epístola, São João, capítulo 3, versículo 12, diz assim: Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que matou o seu irmão? Porque as suas obras eram más e a de Abel era justa. Portanto, amados, nós devemos amar uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E aquele que ama o seu irmão é nascido de Deus e conhece Deus.
Aquele que não ama, este não conhece a Deus. Este ainda precisa conhecer, porque diz a Bíblia que Deus é amor. Nós podemos observar o grande amor de Deus para conosco, para com a humanidade. Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo ao mundo, para que por ele nós viveremos e seremos salvos. Diz a Bíblia que Deus olhou para o mundo e não viu um justo sequer. Mas nós encontramos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A humanidade estava carente da glória de Deus. Havia uma parede, uma separação, que era o pecado. O pecado era tão grande que as orações do homem não chegavam a Deus. Mas Deus, por seu infinito amor, enviou seu único Filho, Jesus Cristo, e Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele foi perseguido, ele foi soteado, ele foi bofeteado, foi pregado numa cruz lá no Calvário. Ele morreu por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus venceu a morte. Diz a Bíblia que Jesus, nas profundezas do inferno, pegou a chave da morte, e hoje ele está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por todos nós. Isto que é amor. Diz o apóstolo Paulo: o amor é paciente, é bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso, nem orgulhoso, nunca é arrogante, nem egoísta, nem tampouco rude. O amor não exige que se faça o que ele quer, não é irritadiço, nem melindroso, não guarda rancor e dificilmente notará o mal que os outros lhe faz. Nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Se você, amado, se você ama alguém, seja leal para com ele, custe que custar. Sempre acreditará nele, sempre espera o melhor dele, sempre se manterá em sua defesa. Porque nós sabemos que todos os dons, os poderes especiais que vêm de Deus, terminarão um dia, porém o amor continuará para sempre. Algum dia, a profecia, o falar em língua desconhecida e a sabedoria especial, os dons desaparecerão. Há três coisas que perduram, que dura para sempre: é a fé, a esperança e o amor. E a maior dessas coisas é o amor. Então nós vemos que tudo tem um fim, tudo vai terminar. Mas o amor, diz a Bíblia, que continuará para sempre. Glorificado é o nome santo do Senhor. Amados, nós observamos aqui na palavra do Senhor: tudo terá o fim, mas três coisas que vai permanecer: é a fé, a esperança e o amor. Nós vemos, meus amados, que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que é o cumprimento da lei, é o amor. O amor seja não fingido, aborrecer o mal,
e pegai-vos ao bem. Amai-vos com sinceridade uns aos outros, com amor fraternal, honrando-os uns aos outros. Lá em Romanos capítulo 14, versículo 5, diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoei. No versículo 6, diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, e chorais com os que se choram. Também em primeira epístola, São João, capítulo 2, versículo 9, e o versículo 10, versículo 11, diz assim: aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas, e andas em trevas, e andas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Portanto, meus prezados, lá no capítulo 3 da primeira epístola, João 3,11 também diz: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que amamos uns aos outros. O versículo 14, no mesmo capítulo 3, diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida eterna, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e dê o seu like ou seu joinha. Se inscreva ou clique no sininho. Sendo assim, você está fortalecendo esse canal Edilson Meira.